Você já imaginou como um simples sulco em um disco pode se transformar em música? Se olharmos um disco de vinil sob um microscópio, veremos apenas uma série de pequenos sulcos ondulados. Mas como, ao colocar uma agulha sobre ele, conseguimos ouvir uma música inteira? Parece mágica, mas a ciência por trás disso é simplesmente genial. O som nada mais é do que vibração, e cada vibração segue um padrão específico. Vamos fazer um teste. Pegue um tubo de papelão e molde-o como um alto-falante. Cubra uma das pontas com um pedaço de balão e fixe um lápis na superfície. Agora, fale dentro do tubo. O que acontece? O lápis começa a vibrar. Se colocarmos um papel sob ele e o movermos de forma constante, veremos que o lápis traça uma linha ondulada, aparentemente sem sentido. Mas não se engane. Esse é exatamente o princípio que permite que os discos de vinil armazenem som. Na gravação profissional, um microfone capta o som e o converte em vibrações, que são transmitidas para um torno de corte. Uma lâmina de diamante então se move para a esquerda e para a direita, gravando essas ondas sonoras na superfície de um disco rotativo de verniz. Conforme o disco gira, essas ondas sonoras são esculpidas de forma contínua em espiral, criando o que chamamos de matriz do vinil. Mas como essa matriz se torna um disco de vinil que podemos tocar em casa? Primeiro, ela passa por um processo de metalização, onde recebe camadas de prata e níquel. Depois, essa camada metálica é separada da matriz original, formando um molde inverso com os sulcos ao contrário. Esse molde é então prensado contra discos de vinil virgem, transferindo os sulcos perfeitamente. É assim que o som fica impresso no vinil. Agora, a parte mais intrigante, como a agulha do toca-discos consegue transformar esses sulcos em som. Novamente, quando colocamos a agulha sobre o disco, os sulcos fazem com que ela se mova para os lados e para cima e para baixo, recriando exatamente as vibrações registradas na gravação original. Mas essas vibrações são minúsculas e sozinhas não conseguimos ouvi-las. É aí que entra um sistema de amplificação. A agulha está conectada a uma haste que transmite essas vibrações para um conjunto mecânico. Esse sistema amplifica os movimentos e os transfere para um diafragma que começa a vibrar e gerar ondas sonoras no ar. Mas o som ainda é fraco. Então, um alto-falante entra em ação para amplificá-lo ainda mais, e é assim que conseguimos ouvir a música com clareza. Nos toca-discos modernos, o processo é um pouco diferente, mas segue a mesma lógica. A agulha está ligada a um fio de cobre, e conforme vibra nos sulcos, move esse fio dentro de um campo magnético criado por dois ímãs. Esse movimento gera uma corrente elétrica que carrega a informação sonora do disco. Esse sinal elétrico passa por um amplificador que o transforma em som potente, o suficiente para ser reproduzido pelos alto-falantes. Resumindo, quando um disco é gravado, as ondas sonoras são transformadas em sulcos físicos. Quando o reproduzimos, a agulha percorre esses sulcos, recriando as vibrações originais e convertendo-as em som. Um processo tão simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente engenhoso. Agora me conta, você já teve a experiência de ouvir música em um vinil? Ou só conhece por curiosidade? Comenta aqui embaixo.